Eu quero falar com você hoje sobre você, sobre eu, sobre nós sermos os mensageiros do amor. Nós somos os verdadeiros mensageiros do amor. E o que é um mensageiro? O que é um mensageiro? Eu não sei se ainda existe esta função, mas quando eu era adolescente ali no centro, eu fiz um estágio uma época numa empresa e tinha os mensageiros, aqueles garotos novos que ficavam levando documento de uma empresa para outra, vai resolver banco, ora chamam de office boy, ora chamam de mensageiro, mas é aquele que leva uma carga, que leva algo de um ponto a outro. E hoje nós temos os famosos mensageiros online. Quantos usam aí o WhatsApp? Quantos usam Messenger? Quantos usam SMS? Quantos têm a maçãzinha que lança os emojis e faz e comunica um com o outro? Tudo isso se chama mensageiros. Qual é a função deles? Se você quer falar comigo, você tem meu celular, você me manda uma mensagem. Você escreve algo que você quer falar comigo e ele tem simplesmente a função de carregar aquela informação, carregar aquilo que você quer falar comigo e eu vou te responder e ele vai carregar uma resposta para você. Então, são os mensageiros. E a palavra de Deus diz que nós somos os mensageiros do amor, que nós fomos salvos, lavados, comprados para transmitir o verdadeiro amor. E nós estamos no mês de janeiro, um mês de celebração, um mês de férias. O pastor Luiz estava falando sobre os evangelismos, e aí isso conflitou muito comigo, sobre ser mensageiro, sobre estar falando do amor de Cristo, mas não só o mensageiro do amor de Cristo do lado de fora da igreja, mas nós vamos falar também sobre condutas entre nós, entre o corpo de Cristo. E Romanos 12, do versículo 9 ao 21, vão ter versículos que vão se relacionar entre nós, irmãos da fé. E vão ter versículos que vão se relacionar com aqueles que ainda não foram salvos, da nossa função para com aqueles que não são salvos, mas também a nossa função como corpo de Cristo. Então no versículo 9 começa assim a palavra de Deus: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que se depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Amém? Nós estamos lendo aqui Romanos. O apóstolo Paulo está trazendo algumas instruções sobre o amor, sobre a manifestação do amor. E eu peguei esse texto e eu listei as características e as atitudes de um mensageiro do amor.
as características e atitudes que nós devemos ter. Então a primeira, ama sem fingimento. O mensageiro do amor é aquele que ama sem fingimento, não oculta o seu sentimento, a sua intenção, os seus pensamentos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, ame o seu próximo sem fingimento. É isso que o apóstolo Paulo está deixando. O mensageiro do amor, aquele que carrega o Espírito Santo de Deus, aquele que foi salvo, aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo. Ele ama sem fingimento. Ele se afasta do que é mal. Ele busca andar longe daquilo que é mal, aquilo que vai trazer pesar, que vai trazer algo ruim. Ele se afasta do que é mal, mas ele apega-se sempre àquilo que é bom. O que eu entendo disso? Eu entendo que na nossa vida nós temos sempre que nos apegar àquilo que é bom. Muitas vezes nós vamos passar por lutas, por adversidades, por situações que nós vamos ter que identificar o lado bom daquela situação. O que Deus está querendo nos ensinar? O que Deus está querendo nos mostrar? O mensageiro da paz é aquele que se apega ao que é bom. Em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que esperam no Senhor. Então, busque entender que em meio às lutas, às adversidades, sempre vai haver algo bom da parte de Deus para te ensinar. O mensageiro da paz é aquele que se apega ao que é bom. O seu amor, ele é fraternal. Fraternal é um sentimento de carinho, um carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela outra pessoa. Mas entenda que esse interesse não é no que o outro tem. Dá para entender esse interesse pela outra pessoa? Aquele que deseja estar com a outra pessoa, não é aquele que cobiça, mas aquele que tem interesse. Então, o mensageiro, nós somos os mensageiros do amor. Nós buscamos ter esse amor fraternal, de ter interesse com o nosso próximo, e esse amor é um amor sem compromisso, é um amor com compromisso, um compromisso mútuo entre as pessoas. Então o mensageiro da paz é aquele que tem um amor fraternal, é aquele que honra aos outros. E aqui eu quero meditar um pouco com você sobre honra, algo que eu tenho aprendido na minha vida recentemente, sobre honrar. Honra significa respeito, respeitar as diferenças e respeitar as individualidades. Honrar ao teu próximo, honrar ao seu irmão é respeitar. Nós temos que buscar entender o que é o respeito. Respeitar é aceitar e entender que nós somos o quê? Diferentes. Nós não vamos pensar igual, nós podemos pensar semelhante, nós podemos pensar parecido, mas nunca a gente pensa igual. Por quê? Porque nós somos diferentes. E é aí que está o amor daqueles que honram uns aos outros. O amor de honra, aquele que significa respeito, aquele que respeita, aquele que entende que nós somos diferentes. E nós temos que ter isso no nosso meio, no corpo de Cristo, para que nós possamos levar isso também para fora da igreja, para que nós possamos levar isso como vida nas vidas que estão precisando. Eu estava conversando hoje à tarde com uma moça e ela falava sobre uma situação que ela passou e tudo mais, e uma das coisas que ela falava é que ela estava pegando um Uber e esse Uber comentava que as pessoas queriam conhecer Jesus, as pessoas estão com fome e sede, e esse rapaz que era o motorista do Uber, ele tinha uma história, ele já tinha sido preso, já tinha sido traficante e tal, mas Deus transformou a vida dele, e ele estava agora regenerado, com a sua nova identidade em Cristo. E aí ele falava sobre como ele fala do amor de Deus no carro, como ele enfrenta as situações, como ele vai em cima das adversidades, e ele falava para ela: não, moça, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. E ela comentava isso comigo, e eu falava: sim, as pessoas, elas estão com fome e sede de Deus, as pessoas estão necessitadas de algo, elas precisam, elas buscam, elas
têm a necessidade de saciar algo no coração delas. Algo que eu costumo dizer que é um vazio do tamanho de Jesus. Algo que precisa ser preenchido. Algo que precisa estar no coração dela. E nós sabemos, nós somos os mensageiros do amor. Nós somos os mensageiros de Cristo. Nós somos aqueles que vão levar na mensagem de Deus, a mensagem do amor, daquele que teve o maior amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para morrer, para dar vida, e vida em abundância para nós. Esse é o verdadeiro amor, aquele que entregou o seu único Filho. Você entregaria o que você tem de mais precioso, um bem precioso, um filho, uma filha, você teria coragem de entregar no lugar do outro? Eu vou te falar que eu, sendo pai hoje, eu não entregaria. Eu não abro mão dos meus filhos. Eu teria muita dificuldade de entregar os meus filhos para morrer no lugar do outro. Mas Deus não teve isso. Ele enviou o seu Filho. Ele teve o plano perfeito e nós encontramos Jesus. Nós fomos regenerados por Cristo e agora nós precisamos levar essa mensagem do amor no nome de Jesus, amém? E outra característica do mensageiro, ele jamais é preguiçoso. A preguiça é o que tem muitas vezes nos levado a nos distanciar do nosso propósito e automaticamente do nosso Deus Criador. Paulo está falando que o mensageiro ele não é preguiçoso. O mensageiro, ele sempre está ativo, ele sempre está falando, ele sempre está buscando, ele sempre está orando, ele sempre está em ação. Quantas vezes nós temos deixado com que as circunstâncias do dia a dia, e eu falo nós, porque muitas vezes eu também sou tomado por isso, pelas circunstâncias do dia a dia. Quantas vezes a cama fala um pouquinho mais conosco, quantas vezes ela nos abraça um pouquinho mais. E aí a gente fala, não, eu vou dormir mais 10 minutinhos. E eram os 10 minutinhos que você falou à noite, que você vou levantar 10 minutinhos antes para orar e ler a Bíblia rapidinho. Mas aí a cama falou um pouquinho mais e deu aquele friozinho, sabe? Aquela vontade, tá com o ar-condicionado ligado e tal. E aí você fica ali na cama, os 10 minutinhos que você ia falar com Deus, e você acorda atrasado e fala, ih Deus, não deu tempo hoje. Amanhã eu falo. O mensageiro, ele não é preguiçoso. O mensageiro luta para estar sempre ativo, sempre em comunhão, em contato com Cristo, com Deus Criador, e sempre em contato, em amor com aqueles que estão ao seu redor. O mensageiro, ele é dedicado e entusiasta no trabalho ao Senhor. Não faz de qualquer jeito, busca sempre qualidade em servir ao Senhor. E de que forma que nós servimos ao Senhor? De que maneira que nós servimos ao Senhor? A maneira como nós servimos ao Senhor é servindo o nosso próximo. É amando o nosso próximo, é nos dedicando ao nosso próximo, é preparando as coisas para o nosso próximo. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja trabalhando e nós falamos, o nosso trabalho é preparar a igreja para receber o povo, para receber aqueles que vão vir aqui. Quantas pessoas entram aqui com lutas? Quantas pessoas entram aqui enfermas? Quantas pessoas entram aqui angustiadas? E aqui elas são saradas, são libertas, são curadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas por quê? Porque existe um povo, existe alguns obreiros que estão aqui durante o dia trabalhando, arrumando, limpando, organizando. Então esse é o nosso trabalho, mas e o seu trabalho? É ser hospitaleiro, é ser ajudante, é olhar a necessidade do próximo e assim ser o mensageiro do amor com as suas atitudes. Muitas vezes o mensageiro do amor ele não vai conseguir falar, mas ele vai expressar em atitude. Muitas vezes nós não vamos conseguir em palavras expressar, mas simplesmente com um aperto de mão, simplesmente com um abraço, simplesmente com um carinho, a outra pessoa vai ver a glória de Deus e vai falar, oh, você é diferente. Eu tive uma experiência hoje, eu estava falando com um rapaz, um fornecedor, e ele
vai prestar um serviço lá em casa, e a gente estava conversando, e aí na hora eu falei para ele assim, mano, eu não sei se você está de folga, ou se você está trabalhando, mas cara, que Deus abençoe onde você estiver, que Ele te guarde, que Ele te proteja, e saiba que você é muito especial. E esse cara, ele é desviado, e ele respondeu, cara, eu estou em cima de um telhado, me segurando numa corda, falando com você, mas obrigado pelo seu carinho. E só nessa mensagem, só de demonstrar isso, ele sentiu a presença de Deus. Ele sentiu o carinho de Deus. Ele sentiu que eu me importo com Ele. Eu fui um mensageiro do amor naquele momento, transmitindo uma simples mensagem. Você pode usar poucas palavras para transmitir a mensagem do amor. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A mesma língua que pode falar amor, ela também pode destruir com poucas palavras. Observe as suas palavras. Observe aquilo que está na sua boca, observe aquilo que você tem proferido ao seu irmão. Nós temos que nos amar, nós não temos que nos amaldiçoar. Paulo está trazendo essa instrução para nós como igreja, que nós temos como corpo de Cristo, nos edificar, a edificação mútua entre nós. É lançar palavras de incentivo, palavras de encorajamento. Isso não significa ser conivente com erros. Nós temos que entender isso, não significa ser conivente. Se você vê algo errado, você tem total liberdade como corpo de Cristo de alertar o seu irmão. Você tem total liberdade de falar, amigão, não está legal isso que você está fazendo. Isso não são palavras, mas é quando a palavra pejorativa, é aquilo que você lança para falar mal. Isso nós temos que banir do nosso meio no nome de Jesus. A palavra de Deus para nós hoje, nós somos os mensageiros do amor, mas nós precisamos estar em harmonia entre nós, para que o mundo possa ver a diferença daqueles que servem a Deus no nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá dando para... Deus está falando com você? Então vamos continuar aqui. O mensageiro do amor, ele alegra-se na esperança da salvação. Paulo está falando que ele se alegra na esperança da salvação. Ele tem a convicção e não abre mão da sua salvação e nem daquilo que Deus criou. Ele não abre mão, em meio às lutas, às adversidades, porque na sequência ele vai falar, ele é paciente nas dificuldades. E eu entendo quando ele diz que é paciente nas dificuldades, que dias difíceis, lutas, sempre virão sobre todos. Mas esperamos com paciência, sabendo que tudo vai passar. Tudo vai passar. Cara, não importa o que você está vivendo, a maneira como o que você está passando, tenha certeza, vai passar. Vai passar. Eu tive uma experiência essa semana maravilhosa, e eu vou aproveitar e fazer um jabazinho aqui. Moisés está no Spotify agora, fazendo podcast. Então, segunda-feira você vai ouvir, você que tem podcast, que vê lá Spotify, segunda-feira eu tenho um testemunho que aconteceu essa semana comigo, mas justamente dentro disso, dentro de Deus fazendo as coisas na dificuldade e nos tratando na nossa dificuldade. Mas a partir do momento que nós não murmuramos, nós não amaldiçoamos, nós não questionamos, quando nós estamos firmes, nós nos alegramos na salvação, independente das lutas, independente daquilo que você está passando, maior é o Senhor. Eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho certeza em quem eu tenho crido, eu tenho certeza que Ele começou a boa obra em minha vida e Ele vai terminar no nome de Jesus. Eu ouvi uma palavra dizendo que verdade é aquilo que nós acreditamos. Verdade é aquilo que nós acreditamos. Então, se as pessoas falam que você veio do macaco e você acredita, isso é a sua verdade. Mas eu prefiro acreditar que eu vim de Adão e Eva, porque é mais lógico. Eu vim de um outro humano do que eu vim do macaco. Então, essa é a minha verdade. Eu acredito na palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é a minha verdade. Então, aquele que é mensageiro do amor, ele alegra-se na esperança da salvação, ele tem a certeza da verdade de Cristo, ele é paciente nas dificuldades e ele persevera em oração. Sabe, muitas vezes nós desistimos de orar, nós desistimos de falar com Deus, nós buscamos falar com A, com B, com C,
mas a nossa salvação, o nosso socorro, eles vêm do Senhor. Ele vem daquele que criou os céus e a terra, e é dele que nós dependemos. Não abra sua boca para qualquer pessoa. Rasgue o seu coração na presença do Senhor, no nome de Jesus. O mensageiro do amor é aquele que é paciente nas dificuldades, e nessas dificuldades ele persevera em oração. Perseverar em oração quando tudo vai bem é fácil, ou mais ou menos, porque tudo vai bem, para que orar? Se tudo está indo bem, para que a gente vai orar? Aí quando vem um problema a gente começa a orar. E Paulo está falando, nós somos perseverantes na oração, estando tudo bem, ou estando tudo mal, nós continuamos orando e confiando no Senhor. O mensageiro do amor é aquele que confia no Senhor, é aquele que ajuda os irmãos de fé com prontidão, é aquele que é hospitaleiro, é aquele que busca entender as necessidades do seu próximo, e a ele estende a mão. E muitas pessoas aqui se perdem nesse quesito, porque nós já passamos por tantas situações. Eu vejo assim que eu vou falar que é o povo brasileiro, porque é aonde eu vivo, mas eu não sei o restante do mundo, mas nós aqui no Brasil, nós estamos acostumados com tantas mentiras, com tantas histórias, com tantas pessoas querendo passar a perna em nós, querendo ganhar vantagem, que quando uma pessoa vem contar uma situação, nós já, será que nós sempre desconfiamos. Mas o mensageiro do amor é aquele que está em prontidão para ajudar os irmãos da fé, ser hospitaleiro, estar com a mão estendida, ajudar aquele que necessita no nome de Jesus. Ele abençoa e ora pelos que perseguem, pedindo a bênção de Deus por eles. E aqui é muito difícil. Aqui é complicado. Porque muitas vezes quando alguém está te perseguindo, alguém está atrás de você, a primeira coisa que você faz é o quê? Fala, meu Deus, maldito seja esse cara, maldito seja essa mulher, por que está me perseguindo? Por que veio atrás de mim? Eu estou fazendo tudo certo, por que está acontecendo? A primeira coisa que nós fazemos é sempre reclamar, ou amaldiçoar, ou pedir para que essa pessoa suma da nossa vida. Mas Paulo está dizendo, ele abençoa e ora por aqueles que o perseguem, pedindo que a bênção de Deus venha sobre ele. E eu já tive várias experiências na minha vida com relação a isso. Quantas vezes eu sentia que uma pessoa estava no meu encalço, estava me chateando. E eu falava, caramba, meu pai sempre me ensinou, ora para Deus abençoar. E eu sempre orei, Deus, abençoa aquele irmão, abençoa que ele prospere, que ele viva bem, que ele viva feliz em nome de Jesus, que ele me esqueça. E Deus abençoou. E quantas vezes eu olhava a pessoa e falava, nossa, a pessoa está melhor que eu, mas pelo menos me esqueceu. Mas está melhor que eu, mas me esqueceu. Por quê? Porque eu orei, eu pedi para que Deus abençoasse. E assim como Paulo está nos ensinando, aqueles que nos perseguem, nós temos que orar pedindo a bênção de Deus, pedindo para que Deus abençoe. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus leve. Se o teu chefe está no teu encalço aí, está te perseguindo, se o teu parceiro de trabalho ali, você está vendo que o cara está numa rixa, ora para que Deus abençoe. Ore para que Deus leve ele para outra filial, ore para que Deus levante ele como gerente em outra praça, e ele vai embora e te deixa em paz em nome de Jesus, mas peça a bênção de Deus sobre a vida dele, peça, nunca amaldiçoe, mas sempre peça que a bênção de Deus esteja sobre aqueles que te perseguem no nome de Jesus. Continuando, ele alegra com os que se alegram, e ele chora com os que choram, ele vive em harmonia, ele não é orgulhoso. E aqui é algo interessante, não ser orgulhoso, não se vangloriar daquilo que você faz. Todas as coisas que você faz, tudo que você executa para honrar e glorificar o nome do Senhor. É dele, por ele, para ele todas as coisas. Não se orgulhe de ser uma boa pessoa, não se orgulhe, eu sou o melhor. Não. Transfira sempre a honra, a glória e o louvor ao Senhor, no nome de Jesus. O mensageiro do amor é aquele que chora com os que choram, ele se alegra com os que se alegram, ele vive em harmonia, mas ele também não se orgulha disso. Ele não bate no peito, porque eu cumpro a lei, porque eu faço isso, é um religioso.
isso não vem de Deus. O mensageiro do amor para o qual nós fomos chamados é aquele que chora, que se alegra, que vive, que luta para estar em harmonia e que não se orgulha disso, porque ele simplesmente está cumprindo a palavra de Deus. Simplesmente ele está andando em conformidade com aquilo que Deus tem feito e tem falado e tem direcionado a sua vida. Amém? Tem amizade com todos, até com os mais humildes. E eu acho interessante porque humildade não significa pobreza. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Nós temos que ter amizade com todos. Meu pai sempre fala isso e eu já vi isso. Já vi muito pobre ficar rico. E eu também já vi muito rico ficar pobre. Já vi os dois. Então, o mensageiro do amor tem amizade com todos. Até com aquele mais humilde. Até com aquele mais simplesinho. Até com todos. O mensageiro do amor não busca o seu interesse. Busca ter um relacionamento com todos. Não pensam que sabem tudo. E aqui é interessante da nossa geração. Quantas vezes, hoje à tarde eu tive muitas conversas hoje à tarde. Fui num aniversário e conversei com muitas pessoas. E uma das coisas que eu estava conversando com um rapaz, ele falava sobre a nossa geração. Essa geração é uma geração assim, assado, cozido e frito. E eu falava assim, e ele falava, é uma geração que sabe muito. Eu falei, não. Eu acho que é uma geração que tem pouco conhecimento. Muitas vezes nós temos acesso a poucas informações, mas nesse pouco de informação que nós acessamos, nós achamos que nós já sabemos tudo. E o mensageiro é aquele que não pensa que sabe tudo. E Paulo está dizendo, é aquele que não pensa que sabe tudo, porque saber tudo não vai saber, mas ele acha que ele sabe. É aquele que age com humildade, que entende o seu próximo, é aquele que respeita o próximo e aquele que busca entender o que o seu próximo tem para te entregar, tem para falar com você, tem para te ensinar. Nós vivemos hoje uma geração que acessa esse pouco de informação e sabe tudo. E eu falava, eu gosto de política, eu gosto de ouvir sobre política, mas eu não posso dizer que eu sou um conhecedor. Eu gosto de ouvir. Eu sei o que A falou, B falou, o que está acontecendo, tal, ponto. Agora, partir para a discussão, partir para o embate, dizer, não, eu sei tudo, eu sou o melhor. Não. Eu simplesmente tenho acesso a um pouquinho de informações. Mas hoje nós vivemos uma geração que tem atacado muitas vezes a pastores, a pessoas, a instituições, porque eles têm um pouquinho de acesso de informação e eles acham que sabem tudo. E Paulo está nos alertando aqui, que o mensageiro, ele não pensa que sabe tudo, mas ele anda em conformidade um com o outro. E ele nunca paga o mal com o mal. Busca sempre fazer o que é melhor para todos. No que depender dele, ele busca a paz com todos. O mensageiro não é vingativo. E ele não deixa que o mal vença, mas ele sempre vai vencer o mal fazendo o bem. Amém. Ele nunca vai deixar o mal prevalecer, mas ele sempre vai lutar fazendo o bem. O final do texto eu achei muito interessante, porque no versículo 19 diz assim: amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. E esse texto está em Deuteronômio, é uma oração de Moisés falando sobre isso. É uma oração que Moisés está falando, então isso realmente está na palavra de Deus. Mas ele diz assim: pelo contrário, deixa com que Deus resolva, deixa que Ele é o teu advogado, Ele é aquele que vai lutar as tuas causas, é Ele, entrega nas mãos do Senhor. Mas pelo contrário, você, como mensageiro do amor, como príncipe da paz, como aquele que foi salvo, que foi remido, que foi lavado no sangue de Jesus, pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. E ao fazer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é amontoar brasas vivas? O seu inimigo nunca vai te entender. Nunca vai te entender. Ele sempre vai falar assim: bom, mas eu estou aqui maltratando ele, eu estou
chateando ele, eu estou pinzinhando ele, eu estou querendo acabar com ele, ele está... Porque o bem sempre vai vencer. E na hora certa, essa pessoa vai virar para você e vai falar: ei, o que está acontecendo? E você vai poder dizer: eu sou um mensageiro do amor. Eu vim aqui para anunciar Jesus para você. Eu vim aqui para transmitir essa mensagem de vida. Um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia Ele me salvou. Assim como a humanidade tem um antes e o depois de Cristo, eu também tive o meu antes e depois de Cristo. Um dia Deus mudou minha vida. E você vai poder ser o mensageiro na hora certa, porque você não foi vingativo, mas você deixou que o bem vencesse o mal, no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós meditamos nesta noite sobre ser mensageiros do amor. E nós meditamos em várias características desse mensageiro do amor. Nós falamos ponto a ponto do que Paulo trouxe como ser mensageiros do amor. E eu não conheço o seu coração. Eu não conheço o que você está vivendo. Eu não sei se tem alguém te perseguindo. Eu não sei se você está querendo matar alguém. Eu não sei se você está querendo acabar com alguém. Eu não sei se você está passando por uma luta muito grande e você está perdendo as esperanças, mas nessa noite Deus está renovando a sua esperança, dizendo: ei, se apegue na esperança da salvação, não desista, eu estou contigo, eu vou passar contigo nas lutas, eu vou passar contigo nas tribulações, eu estou com você. Eu não sei se Deus falou contigo, o que Ele falou contigo, mas se Deus falou contigo sobre alguma característica do mensageiro do amor que está faltando na sua vida, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você tem algo a falar para Deus: Deus, nesse ponto eu estou falhando. Deus, nesse ponto eu tenho sido negligente. Nesse ponto eu tenho desejado a morte do meu próximo. Eu tenho desejado matar aquele lá. Eu não estou procurando fazer o bem. Eu tenho procurado só fazer o mal. Estão me batendo, eu estou batendo de volta. Estão me dando de um lado, eu estou dando do outro. Mas Jesus sempre ensinou a que a gente caminhasse a segunda milha. Se alguém te der um tapa na cara, você dá o outro lado. Se você tem tomado atitudes que não têm sido condizente com o mensageiro do amor, e Deus falou com você nessa noite, e você quer uma transformação, agora eu quero que você vá falando com Deus aí no seu lugar, no nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos e você agora fale com Ele a respeito daquilo que Ele falou contigo, a respeito de qual ponto Ele falou contigo. Foi 1, foi 2, foi 10, foi 15, não sei quantos pontos, não sei o que Ele falou ao teu coração, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele falou com você, eu tenho a certeza. E fala com Ele: Deus, eu não quero sair igual, eu quero sair daqui diferente, eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui de outra forma, eu quero ser um legítimo mensageiro do amor, eu quero ser um legítimo mensageiro da paz. Eu quero levar a paz para o meu trabalho, eu quero levar a paz para a minha casa, eu quero levar a paz para o meu trabalho, eu quero levar a paz para os meus estudos, eu quero levar a paz, eu quero ser o príncipe da paz, quero levar o Senhor Jesus ali comigo, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, e Pai, o Senhor falou conosco nessa noite sobre as características de um mensageiro do amor. Nós somos os verdadeiros mensageiros do amor, porque nós carregamos em nós o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é Jesus Cristo, o Filho unigênito, aquele que morreu na cruz, aquele que veio e se entregou para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E esse é o verdadeiro mensageiro do amor. Não é um amor vazio, não é um amor traiçoeiro, mas é um amor genuíno, um amor ágape, um amor real, um amor verdadeiro. E esse amor eu quero exalar, eu quero transmitir, eu quero tocar, eu quero transformar vidas, eu quero entregar esse amor no nome de Jesus. E Pai, o Senhor falou conosco nesta noite a respeito de algumas características. E Pai, cada característica o Senhor falou conosco, e esses amados nós estamos de pé juntos aqui, falando para o Senhor: Pai, neste ponto o Senhor falou conosco,
nessa característica eu estou falhando, nisso eu tenho deixado. Pai, nós não queremos perseguir ninguém, nós não queremos ser vingativos com ninguém, nós não queremos ser traiçoeiros com ninguém, mas nós queremos ter, Pai, o Senhor em nós queremos amontoar brasas vivas naqueles que nos perseguem. Nós queremos, Pai, que aqueles que nos perseguem sejam abençoados por Ti, no nome de Jesus. Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e nos ajuda a ser diferente, nos ajude a sermos mais amorosos, sermos mais parecidos contigo. Pai, que nós possamos ter a essência de Jesus em nós todos os dias da nossa vida, que nós possamos afastar de nós a preguiça, que nós possamos buscar o Senhor ao amanhecer, que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos estar próximos de Ti, mesmo nas lutas, mas também nos tempos bons, que nós sempre possamos estar com o nosso coração inclinados a Te adorar, a Te buscar, a ouvir a Tua voz, a andar em conformidade contigo, no nome de Jesus. Pai, abençoe e completa em nós esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.